2 Pierre 3, verset 9. 2 de Pedro 3, verso 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Não retarda o Senhor a cumprir a sua promessa, como alguns a julgam pela tardia. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Oremos. Merci Tata Nzambe. Obrigado, Pai Santo, Pona tango pesi biso lisusu. por este momento que nos deste. Tokumisi yo. Nós te louvamos, Toyembeli yo Nzambe. cantamos para ti. Kombo ne Teu kumisama. nome seja louvado. Pardonne biso. Perdoa-nos Aba defo na biso. os nossos Aba defeitos, faiblesse na biso nossas nyonso. fraquezas todas. Toyepa na yo. Viemos a ti, Avocat na biso. nosso advogado. Tobela biso liboso ya Falamos tata. diante do Pai Oto mona dini liboso na para lisusu. seguir diante de ti mais uma Ambola vez. makristi totangi. A escritura que nós lemos Disposa mitema na biso. dispõe nossos corações. Wendre biso ya molimo santo. Conjamos com o Espírito Presença no sangue nesse Ó, carro. pensa pedimos neste lugar. Limonio Todo sabokeseni. espírito de indiferença Eza que contraire. é contrário Ya molimo ao santo. Espírito Santo. Na kombo na nguya Em Yesu nome Kristo. poderoso de Jesus Cristo. Ozwi autorité Tomamos contra autoridade yango. contra ela Obengani yango. e expulsamos. Ekene musika na Por biso. sair longe de nós. Ibanda na Ir mulili. nas trevas de fora. Wana kozela condamnation na Para mbola. esperar a condenação no último dia. Bambola ba offrande. Abençoa as ofertas Sebadime pesa mi e nesika os oyo. dízimos que foram dados aqui. Wana lokumu na yo. Pela tua glória. Au nom de Jésus Em Christ. nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Toko kovanda. Podemos sentar. Le Seigneur ne tarde pas O Senhor não tarda à l'accomplissement no cumprimento de la promesse. da promessa. Quelle promesse? Que promessa? L'enlèvement. O arrebatamento. Jean 14, 3. João 14, 3. Et Thessaloniciens chapitre 4, Capítulo 4, verset 13. no verso 13. Vraiment le Seigneur viendra. Na verdade, o Senhor virá. Il y reviendra. Ele voltará. C'est son retour. É o seu retorno. C'est cette promesse dont nous parlons. É dessa promessa que nós falamos. Ye akoumela te. Ele não vai tardar. Ye mtalobaki. Ele é quem disse. Ye mtapeleki promesse. Ele é quem deu a promessa. Akoya. Ele virá Akokokisa promesse na e ye. vai cumprir a sua promessa. Hébreu. E também, Totangi na Hébreu. lemos em Hebreus, Sika totanga ki avant-hier. onde lemos anteontem. Ozozongela mosusu. Estamos a repetir mais. Hébreu chapitre 10. Hebreus capítulo 10, À partir du verset 35. a partir do verso 35. Pour gagner le temps, Para ganhar o tempo, faut lire à partir du verset 36. vamos ler a partir do versículo 36. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Hébreu chapitre 13, 10, pardon. Hebreus capítulo 10, Verset 36. versículo 36. Pronto, Zoï, dès tout temps, 35. Ou para ter de começar no versículo. N'abandonnons pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, em que tem nela grande galardão. Bible bito tika confiance na biso Bíblia te. diz que não deixemos a nossa To tika confiança, assurance na biso a te. nossa segurança. Ne bisika wana nde kangami. É lá onde está ligado, Bisika wana nde tokozwila. onde vamos receber Lifuti na biso ya monene. o nosso grande galardão. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui est promis. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Frère, Irmãos, faut sua promesse oyo. para alcançar essa promessa, Weko kusema pona yo na para ngai. se cumprir a você e a mim, Bible oyo senga Bíblia diz perseverance. que é preciso a perseverança. Ezo senga bato balemba É te. preciso aqueles cansados. Ezo senga bakoboy fatigue Nem te. sequer aqueles cowboys Ezo cansados. senga bato bana É violent. preciso homens que são violentos. Bato babandi bitumba. Eles começaram a Bazo lutar, continue kwa vão affronter. continuar a Fina confrontar suka. até ao fim. Faut persévérer. Continuar a perseverar. Parce que Porque si nous se persévérons, nós perseverarmos, c'est comme é ça assim que nous obtiendrons la promesse. que vamos alcançar a promessa. Ceux qui te persévérer, E se perseverarmos, ne pongo pe tokozwa promesse wana vamos também tozela. obter esta promessa. Ne pongo pe tokozwa lobiko na biso. E também a nossa salvação. Lobiko, A salvação, le salut, a salvação ezosenga é pe preciso também o de persévérer. você perseverar. Luc chapitre 21. Lucas capítulo 21,
kotika te passage wana hébreu. Não vamos deixar essa passagem de Hebreu. Mais peut-on compléter la persévérance? E para completar a perseverança, Lisons dans Luc. estamos a ler em Lucas. Luc, je crois. Acho que é um livro de Lucas. Luc 21, 19. Lucas capítulo 21, versículo 19. Qu'est-ce que la Bible dit? O que é que diz a Bíblia? Luc 21, verset 19. Lucas 21, versículo 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. É na vossa perseverança que salvareis a vossa alma. Oui, Sim, c'est dans la persévérance é na perseverança que nous sauverons nos âmes. que salvaremos as nossas almas. S'il n'y a pas de persévérance, Se não há perseverança, il n'y a pas de salut. também não há salvação. Porque você vai promessa para Deus. Também não vais alcançar essa promessa. Você tem a persévérance. É preciso a perseverança. Même Jésus est mort aqui. Mesmo o próprio Jesus disse, Dans Matthieu 24, em Mateus 24, verset 13, no versículo c'est 13, lui qui persévérera aquele que perseverar jusqu'à la fin. até ao fim, C'est celui-là esse aí qui sera que sauvé. será salvo. Il faut qu'on y campico. É preciso Quand perseverar. on y campico, Quando perseveramos comme tu n'as souka, e chegamos até ao fim, ne bongo tu sa promesse. é lá onde alcançamos a promessa. Ne bongo ne tu kota na promesse wana. E também entrar nesta promessa Autre c'est l'enlèvement. que nós esperamos de arrebatamento. Cette promesse que nous parlons, c'est l'enlèvement. A promessa de que nós falamos é o arrebatamento. L'enlèvement de l'épouse. O arrebatamento da esposa. L'enlèvement de l'église de Christ. O arrebatamento da igreja de Cristo. Nous continuons. Vamos a continuar. Hosanna, verset 36. Estamos no versículo 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que deve vir virá e não tardará. Kala mingi tie. Daqui a nada, Etikali mukie. daqui a pouco, Oye sengeli ya. aquele que deve vir, Akoya. ele virá Ako e umenate. não tardará. Yesu akotoso zela. O Jesus que nós esperamos, Akoya ako umenate. ele virá, não tardará. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos. Azozela yona ngai. Ele espera por você. Azozela église comme en ordre. Espera para que já fique. Azozela tobo msabavi na biso. Espere para que arranjemos as nossas vidas. Ako umenate akoya. Ele não vai tardar, ele virá. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não se compraz nele. C'est vrai. É verdade. Oyenge bena kobika na kondima. O justo vive pela fé. So qui abandonné kondima, Se ele abandonar a fé, azongi sima, se ele recuar, zamba kosepela te. e Deus não vai se comprazer com ele. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Nós, porém, não somos aqueles que recuam para a perdição, entretanto, aqueles que têm fé para a conservação da alma. Frère, Irmãos, il faut la persévérance. é preciso a Il faut la perseverança. É foi. preciso a fé. Douter de la promesse de Dieu, Duvidar da promessa de Deus c'est offenser Dieu. é ofender a Deus. Ozo douter na promesse nzamba pesi. Estás a duvidar da promessa que Deus deu. Ozo finga nzamba. Estás a ofender a Deus. Ozo komsa nzamba mokosi. Estás a tornar de Deus um mentiroso. Nzamba za yote. Deus não é Nzamba za você. mutu te. Deus não é um homem. Azali lokola yo na ngati. Não é como você e eu. Na promete, Eu te prometo, na kokisite. depois não cumpro. Nzamba za bongo te. Deus não é assim. Nzamba so ba pesi promesse. Deus, quando dá uma promessa, Akokokisango. ele vai acabar por A cumprir. promete que Ele Abraão, prometeu a Abraão mwana, ele dar um e filho. a promessa, Um filho da promessa. Isaac. É Isaac. frère, Irmão, esengeleki, era preciso Abraão, que Abraão na e Sara, a Sara azara kondima. tivessem a fé Po bazwa promesse para que wana. alcançasse aquela Po promessa. promesse wana kokisama. Para que aquilo se cumprisse, Abraão andimaki. Abraão creu. Chaque jour, Em cada Azai kondima. dia, ele sempre cria. yobi Dia após andimi. dia, Yolali tolamuki azondima. e após dele continuava a crer. Azalaki se kondima. Ele sempre continuava a crer. Abukakite. Ele não duvidou. Azalaki kondima kaka ntango nyonso. Ele continuava a crer. Même Sara pe, Mesmo também a Sara, esengelaki andima ela kaka. também tinha que crer apenas. Mwana wana balakaki bango ya promesse. E o filho da promessa que lhes Yango Biblia prometeu. zoloba na Hébreu 11. A Bíblia diz em Hebreus 11, Sara Sara, esengelaki andima. ela também tinha que crer. Azalaki na kondima. Ela tinha fé, Malgré nzoto na ye. apesar que o seu corpo Ekomaki déjà. já estava, Atendaki déjà presque l'âge ya monopause. já tinha atingido a idade da menopausa, Mais andimaki. mas ela creu na mesma. Nzambe mutu apesaki promesse. Porque Deus é quem havia dado a promessa. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos. C'est par la foi. É pela fé, C'est par la foi. é pela fé. Totanga Sara. Vamos ler acerca da Sara. C'est pourquoi
C'est pourquoi d'un seul homme déjà issu de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Hébreux 11:12. Hebreus 11:12. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e incalculável como a areia que está na praia do mar. No verso 11, No versículo 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crie à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, apesar de estar avançada da idade, pois ela teve por confiança a fidelidade naquele que lhe fez a promessa. Awa na baser, Aqui para as irmãs, ser mogoza na age Sara zatel. nenhuma irmã que tem a idade da Sara, Na age Sara botela que na zatel. idade que Sara teve filho, ninguém tem aqui. Azai ko botate. Ela não dava filho, Akoma ki mo bange. ela tem se tornado idosa. Zamba E ibsiye Deus está lhe dito akobota. que ela vai dar a luz. Abraham ndimaki. Abraão creu, Bibe bi Sara a pandimaki. Bíblia diz também que a Sara creu, Malgré âge na avancé. apesar da sua idade avançada. Nzoto déjà. Corpo. Ekoma ki kolemba. Ela vai cansada. Akoma ki na l'âge à Já estava na menopause. idade da menopausa. Mais andimaki promesse. Mas ela creu na promessa. Como andimaki Como promesse. ela creu na promessa, Azimaki on apesi que promesse. creu naquele que lhe deu a promessa. Un jour, Um dia, zoto na bango mibale. o corpo dos Ya dois, Abraham na Sara. como de Abraão e de Sara, Ekoma ki transformé. ficaram transformados. Akoma ki lokola bandota ba jeune. E eles se rejuvenesceram. Dieu est E capable Deus é capaz de te de transformer. te transformar. Parce qu'il a la puissance Porque ele transformative. tem o poder de transformação. Azom se que Sara na Abraham. Ele fez voltar Sara e Aja Abraão ba jeune na fille. idade da La mocidade. jeune garçon. Na idade da mocidade. Abraham, Sara. A Sara, Azwa ki zemi. ela concebeu, Parce qu'il a dit promesse. porque ela creu na promessa, Si ay gobota. até que veio dar a luz ao Isaac. 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 Frère, Irmãos, Nzambe na biso. o nosso Deus, Aza motote. nosso Deus não é um homem. Aza Nzambe. Ele é Deus. Aza créateur. Ele é o Criador. Aza na mbuya. Ele tem o poder Ya de kobongola. transformar. C'est vrai, mes frères. É verdade, meus irmãos. Na Hébreu 12, totani bolwana. Em Hebreus 12, onde lemos naquele Bíblia dia, no Bíblia. a Bíblia diz Toza la que transformer. sejamos transformados. Nzambe aza na capable. Aza na capacité wana. Deus tem essa capacidade Ya ko transformer biso. de nos transformar, Ya ko transformer musumuki. de transformar um pecador So toza na kondima. se nós tivermos fé. E ko sala maka soko ndimi. Isso vai acontecer se você crer apenas. Soko douter na Nzambe. Se você duvidar de Deus, Tu ne verras pas la main de Dieu. você não verá a mão de Tu Deus. ne verras pas la puissance de Dieu. Não verás o poder de Deus. Parce que doute. Porque dúvida, Nzambe asipeleka na ngoti. Deus não gosta de dúvida. Romains chapitre 12. Romanos capítulo 12. Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. E não vos conformeis com o século presente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que discerneis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Soyez transformés. Sede transformados. Ne vous conformez pas au siècle présent. Não vos conformeis com este século. Olanda bizalele ya mokili oyo. Não seguem os hábitos deste mundo. Bose conforme na mokili te. Não se conformem com o mundo. Yo na ngai Biblia azosengela biso. Você, a Bíblia nos pede Tokopie mokili de te. não copiarmos o Tozo mundo, bato mokili wana modele na biso de te. não ter os mundanos como nosso Biso modelo. esengeli tokopie ne Nós temos é que copiar basantu ya liboso. os primeiros santos. Tokopie ne Devemos é copiar bandimi ya kalakala. crentes antigos, Me tokopie bato ya mokili oyo te. mas não os mundanos. Tose conforme na mokili oyo te. Esse quer se conformar com este mundo. Ne suivez pas les traits de ce monde. Não siga os traços deste Ne suivez mundo. pas les modèles du monde. Não siga o modelo do mundo. Mais suivons Mas sigamos
La parole de Dieu, A palavra de Deus, notre Seigneur, o nosso Senhor, a la puissance de transformer. tem o poder de transformar. Oui, si vous croyez. Sim, se você crer. C'est lui qui a transformé Marie de Magdala. Foi ele quem transformou Maria Madalena. Marie de Magdala, A Maria Madalena, avant comme un disciple à Jésus, antes de ser avant discípulo comme de un Jesus, santo, antes de ser uma santa, avant de servir le Seigneur, antes de servir ao Senhor, Azalaki na ba démon. ela tinha demônios. La Bible A dit, Bíblia diz elle avait 7 démons. que ela tinha 7 demônios. Marie de Magdala. A Maria Madalena. Mais devant la présence du Seigneur, Mas na presença do Senhor, le Seigneur o Senhor a chassé expulsou ces esprits-là aqueles espíritos qui étaient dans notre sœur que Marie. estavam na nossa irmã Maria. 7 démons. 7 demônios. Et l'une des démons, E desses demônios c'était le démon de orgueil. foi o demônio de orgulho. Elle avait le démon de l'orgueil. Ela tinha o demônio de orgulho. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos. Azalaki na 7 démons. Ela tinha 7 demônios. Dans Marc chapitre, Luc chapitre 8, Em Lucas capítulo 8, verset 2, 1er jusqu'à 2. Lucas 8, o primeiro versículo até 2. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Jésus a chassé les esprits mauvais, Deus expulsou esses maus espíritos, guéri les malades. ele curou doentes. Parce que nous devons savoir que Porque temos que saber, il y a des démons, existem demônios dans le domaine physique, no domínio físico. il y a aussi la démonologie, Existe também a dans le domaine demonologia spirituel. no estado espiritual. Oui, mes frères et sœurs, Sim, meus irmãos. si vous voyez quelqu'un ou quelqu'une Se você vir alguma pessoa avec un esprit de l'orgueil, com espírito de orgulho, l'envie, com espírito ainsi de de ódio, suite, e assim por diante, ce sont des démons, são ce demônios, sont des esprits mauvais. são maus espíritos Ça doit être e chassé. devem ser expulsos. Oui, mes frères et sœurs, Sim, meus irmãos. Jésus a chassé ces démons-là. Deus expulsou esses demônios. Nous allons voir E vamos ver quels sont les esprits mauvais quais são esses maus espíritos qui dérangent, que qui perturbam, perturbent les croyants. que perturbam os crentes. Par exemple, Por exemplo, dans Galates chapitre 5, em Gálatas capítulo 5, il y a des esprits existem espíritos qui animent les gens, que animam as les pessoas, croyants. que animam os crentes. Ce sont les œuvres de la chair São as obras da carne qui dérangent les gens. que perturbam as pessoas. Galates chapitre 5, Gálatas capítulo 5, verset 19 verso 19 jusqu'à 21. até 21, Ce sont les œuvres de la chair são as obras da qui carne ne permettent pas que não permitem les croyants aos crentes d'aller à l'enlèvement de irem ao arrebatamento avec ces sortes d'esprits. com esses tipos de espíritos. Galates 5, Gálatas capítulo 5, verset 19 à 21. verso 19 a 21. La Bible dit, A Bíblia diz: oh, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra vez vos preveni,
que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. nalingi natanga ona lingala poto sosola Eu ler toyoka Lingala para que possamos entender. moko na moko mitala na miroir ya Cada um Mulungu. se veja no espelho espiritual. Soki na kati na vi na yo Se na tua vida moni milimo ndenge wana eza na yo yeba ke ver esse tipo de espírito em ti, então ce saiba sont les œuvres de la chair. que são obras da carne. La Bible est claire. E a Bíblia está clara. alobi ke Disse, bato baza na makambo ya boye os que fazem esse tipo de coisa, okonzela likolo eza mpona bango te. o reino de Deus não é para eles. Ça c'est la vérité. Isso é a verdade. Dans la Bible de Lingala, Na tradução de Lingala, il est dit comme ça. é dito o seguinte: toyebi malamu mapo makambo posa ya mbomo etindaka sabemos bem o desejo que o corpo manda, kindumba prostituição, makanisi ya bosoto pensamentos mpe impuros makambo ya soni ou coisas vergonhosas, kosambela banzamba bikeko idolatrias, kindoki feitiçaria, koyinana inimizade, koswana discussões, zuwa ciúmes, kanda ira, kotiana tembe começar a colocar kokabwana divisões, koboyana lutas, kozala motema lokunya ter um coração ganancioso, kolangwa masanga ficar bêbado lokoso ya kolia e ser glutonário, na lokoso ya kolia até glutonaria. na ntango tala bagourmand Nesse tempo temos muitos golosos. awuti kolia wa Ele acabou de comer aqui, kala mingi te daqui a pouco mesmo. akesi sukuna pa frère Ele vai ver no outro irmão, akuti mfumbwa encontra lá fumbua. nalia mfumbwa kala Diz, nunca mais comi fumbua. lelo nakolia mfumbwa Hoje vou comer fumbua. alie susu Ele come mais. esili alongwe Ele termina e akesi sai, pa frère ntel vai mais no irmão akuta fulano, ngombe chega lá e encontra lá vaca. frère Irmão. seri akolia Irmão, vem comer. nini ngombe atoni leme Já te repito mais. nalia ngombe kala Nunca mais comer esse tipo de carne. sika nameka kaka Não deixa só tentar. ameki frère azokende O irmão kaka continua a azokonta okende tentar. kaka Com boi de tentativa. ibumu etondi A barriga já está cheia. oza gourmand Você é um goloso. ce sont les œuvres de la chair São obras da carne. tikela place baninga mpe balia Deixa também espaço para que os Eu tô outros possam aqui. comer. Você já está repleto. tikela baninga mpe balia Deixa também que os outros possam comer. lokoso Isso aqui é glutonaria. lokunya mpe Também é a calúnia. oyokela bato lokunya Já vai começar a ter eza misala ya nzoto Também são obras da carne. oui mes frères Sim, meus irmãos. kolangwa E masanga também estará se ezaka embriagado. bafrère Tem irmãos, mosusu outros, bazala komela masanga na ndenge kobombama ele bebe cerveja escondida. akoti na bar Ele entra no bar, azwi molangi ya koka ele pega uma garrafa de Até Coca-Cola, pembeni. coloca aí de lado, nzoka kuke eza na kati afinal dentro lá se encontra a azofente bato Ele está ali a enganar as pessoas. aza nanu na posa masanga Ainda quer beber. sont les œuvres de la chair E são obras da carne. motema lokunya Ter um coração ganancioso kosambela bikeko e adorar ídolos. oui mes frères et sœurs Sim, meus irmãos. nyonso ozotia liboso na yo Tudo que você coloca em ito frente ozotia de liboso ya nzambe você coloca em frente de Deus, c'est l'idolâtrie é a idolatria. soki ozotia mwasi na yo liboso Se coloca a tua mulher em primeiro lugar, c'est l'idolâtrie é a idolatria. otiaka mobali liboso koleka kriste Colocar mais em frente diante C'est de l'idolatrie. é a idolatria. otiaka mosala liboso Colocar o trabalho em frente koleka nzambe mais do que Deus, c'est l'idolâtrie é a idolatria também. oh je ne viens pas à l'église Ou não vem à igreja cause ya bafere Por causa à dos cause ya negócios. préoccupation naza nango das preocupações que tem. beaucoup ne viennent pas à l'église Muitos não vêm à igreja à cause des préoccupations por causa das preocupações. frère Branham a dit Irmão Brana me diz, l'idolâtrie idolatria c'est ce que vous placez au devant de Dieu é aquilo que você coloca em frente de Deus. magie Magia, kindoki feitiçaria. frère Irmão, sozala ndoki se frère você tem feitiço, nga irmão, temoi kindoki sere irmão de feitiçaria, irmã, tangu yango o oyo momento é este. tika yango Deixa isso. tika mona ekulusu Deixa isso para na Deus. kindoki nokokende te na Com tua lola feitiçaria, você não irá no céu. okokende na lifelo na kindoki na Você yo irá no inferno junto com tua feitiçaria. il y a des magies noires Existe a magia negra, magie blanche magia branca, magie jaune existe até magia amarela, Ainsi de suite. e assim por diante. mon frère Meu irmão, ma sœur minha irmã, soki oyebi misala wana mabe se você sabe essas mais obras, lolo eza mpo na yo te o seu não é para ti. tika yango bongola motema Deixa isso e arrependa-te. koyinana Ódios, ódios. mon frère Meu irmão, sœur irmãos, soki olingi oza motu moko olingaka koyinana bato se você é alguém gosta de odiar as oza semer de pessoas, trouble você é um causador yoka de olingaka koyinana só você gosta de odiar. frère soki ser Irmão, akobika irmão. place baninga baza bato balaki na kimia Pessoas ye estão soki ayikaka wana eles se chegaram só kimia aí. elongwe Após bato bakomi mal à sair, l'aise pessoas ficam aí c'est un inquietas. démon Esse é um demônio. c'est un démon É um demônio. priez le Seigneur Ore ao Senhor, koswana discussões,
Oh. Oh. Beleza dema boswana. Você que tem demônio de discutir, Uningo swana toujours. gosta sempre de discutir, Uningo provoquer. gosta sempre de Até provocar. muitas à l'aise. Mesmo se alguém está em Yo paz, zo luka koswana. você procura discutir com ele. C'est un démon. É um demônio. Un démon c'est O quoi? que é um demônio? Un démon c'est un O tourmenteur. demônio é um atormentador. Des animosités. Animosidades, Oinana. Ódio. Pas dispute. disputas Na pas division. e até divisões. Nyonso wana. Tudo isso Ce sont les œuvres de la chair. são obras da carne. É Kindumba. prostituição, Makambo ya soni. coisas impuras Oyo bato basalaka wana. que as pessoas fazem. Ce sont les œuvres de la chair. São obras da carne. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, Em 1 Coríntios capítulo 6, ici nous voyons aussi les œuvres de la chair. aqui vemos as obras da carne. Paul, Paulo, conduit par le Saint-Esprit, conduzido pelo Espírito Santo, il parle aussi des œuvres de la chair. também fala sobre as obras da carne. 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Coríntios capítulo 6, verset 14. versículo 14. Non, 9. Versículo 9, aliás. 1 Corinthiens 6, 9. 1 Coríntios 6, versículo 9. 9 à 1 à 10. 9 a 10. La Bible dit, A Bíblia diz: ne savez-vous pas que les justes n'hériteront point le royaume de Dieu? Boyebi tete bato masumu bakokotala na bokonzi na Nzambe te. Não sabeis que os justos não herdarão o reino de Bible Deus. obi bomikosa A te. Bíblia disse: não se engane, Ezala bato oyo basalaka makambo ya soni. quer sejam os impuros, Baoyo basambelaka banzamba bikeku. os idólatras, Baoyo batambolaka na pasito mibali ya bato. aqueles que cometem adultério, Mibali to oyo balalaka baninga na bango mibali. homens efeminados, Bakokota te. também não entrarão. Biblia azotanga. A Bíblia começou a citar Bato basambelaka bikeko. aqueles que adoram ídolos, Baoyo basalaka que kindumba. fazem Oyo prostituição, batambolaka na basi ya bato. aqueles que andam com Na marido mibali ya dos outros, bato. com o marido dos outros, Baoyo pe. aqueles também, Mibali oyo. esses homens, Balalaka baninga na bango mibali. aqueles homens aí, aqueles efeminados, Les homosexuels. os homossexuais. Biblia molobela bango kala A pe. Bíblia já falou disso há muito Lelo tempo. tomona tango na biso. E estamos a ver no nosso tempo. Bakomi plein. Aquilo está cheio. Les homosexuels. Os homossexuais. Bakomi ko autorisando partout. Está se autorizado em todo o Ce sítio. sont les esprits de l'âge. São os espíritos da era. Les homosexuels. Os homossexuais. Aujourd'hui, Hoje nous avons même aussi des lesbiennes. temos até lésbicas. Basi. Mulheres Bazotambola na baninga na bango basi. que estão a sair com outras mulheres. Eza misala ya nzoto. São obras da carne. Kokota te. E não entre nisso. Ezala bamiyibi. Quer sejam os ladrões. Il y a des frères. Existem Il y a irmãos des sœurs. e irmãs Bazana koyiba. que ainda gostam de roubar. Oyibaka mobali na yo. Você rouba o teu A marido. verite te na mobali. Você não fala a verdade ao To oyibaka marido. mwasi na Ou yo. você rouba a tua mulher. A voleur. Você é um ladrão. Yo pe mwana. Também você é filho. Oyibaka ba parents. Você que rouba os pais. Bozwi mbongo bombi. Você pega dinheiro e esconde. Eza na ngai ya papa na ngai. É do meu Eza na pai. mama na É ngai. da minha mãe. Oza muyibi. Você é ladrão. Amém. Ozoyiba papa, ozoyiba mama. Estás a roubar o pai e a mãe. Basengaka. Pede-se. Soki naposa na kosenga Você ba quer alguma papa, coisa, senga pede ba a mãe. mama. Pede a mãe. Mais soki ozwi Mas se você tirar sans permission, sem prévia autorização, si un você voleur. é um ladrão. Oza muyibi. Você é um ladrão. Okokota te na bokonzi ya Você não likolo. vai entrar no reino dos céus. Na bato ya lokoso ya mbongo. Com os avarentos, La cupidité. a avareza. Bato bakoma na lokoso ya mbongo. Os homens agora têm tanto amor pelo dinheiro. Lokoso ya mbongo. Tem tanto amor pelo dinheiro. Kozwa mingi. Eles querem ter muito. Zotonda mbongo te. Ele até não está se satisfazer com dinheiro. Lokoso ya mbongo. Ele tem avareza. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Yazwa aliye kaka lekelaka. Ele só quer ter sempre. Lokoso ya mbongo. Ele é um avarento. Kotika nzambe meme mpona mbongo. Ele até deixa Deus por causa do dinheiro. Même les outragés. Mesmo até aqueles que fazem fraudes. Bao bafingaka. Aqueles que ofendem. Oyo balangwaka masanga. Aqueles que se embebedem. Ao bafingaka. Com aqueles que ofendem. Lelo Angola kofinga ekoma lokola bonjour. Hoje até a ofensa em Angola se tornou como um bom dia. Makosa, cala a boca. Só que o lobby ali cangamuno. Cala a boca. Ou cangamuno. Mwale como que cala a boca. Que cangamuno. Ekoma lokola bonjour. Se tornou como um bom dia. Bakokota te. Eles também não vão entrar.
bato bafinga bakota te Aqueles que ofendem não vão o entrar. balanga masanga bakota te Nem sequer os bêbados. ni les ravisseurs Nem sequer os sequestradores. po babotolaka babiloko baninga babiloko Aqueles que sequestram os outros. bato babotolaka Aqueles que vão lá sequestrar babiloko ya bato coisa dos outros. bao nyonso wana Todos aqueles bakomona bokonzi ya nzambe te. não verão o reino de Deus. C'est ce que la Bible dit. É isso que a Bíblia diz. Ça c'est la vérité mes frères. Isso é a verdade, meus Ce irmãos. sont des esprits. São espíritos. Vous voyez que Se você ver aqui vous avez un esprit wana. que tem esse tipo de espírito, C'est le temps. é o tempo. C'est le É temps o tempo de chercher la face du Seigneur. de procurar a face do C'est le Senhor. temps de chercher la É o délivrance. tempo de procurar a libertação. Marie de Magdala Maria Madalena était possédée estava a ser possuída par ces démons. por esses demônios. Mais le Seigneur Mas o Senhor, l'a délivrée. Ele a libertou. Regardez. Observa, Dans Matthieu chapitre 27, em Mateus capítulo 27, elle se retrouve ela se encontra, parmi les sœurs ela se encontra entre as qui irmãs, les servaient. entre as irmãs que serviam. Matthieu chapitre 27, Mateus capítulo 27, verset 55. versículo 55. Ntango bazobaka Yesu, Quando crucificavam Jesus, basantu bazalaki wana badisciple os discípulos estavam aí na basœur com as irmãs oyo bazalaki koservir ye bazalaki wana. que serviam, eles também se encontravam ali. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que viam seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. 56. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Bato parmi bato bana koservir ye. Entre os que lhe Ntango bazobaka Jésus na quando cruz, crucificavam Jesus, badisciple bazalaki wana. os discípulos estavam aí. Na basi ebele mpe bazalaki bacroyante. Também com muitas mulheres que eram crentes. Parmi basœurs, Entre as irmãs, balobi Marie de Magdala mpe azalaki wana. será também que a Maria Madalena se encontrava lá. Akomaki koservir ye. E ela servia a Jesus. Parce que le Seigneur lui avait délivré Porque o Senhor havia lhe libertado par les mauvais esprits. por maus espíritos. Frère, Irmãos, sœurs, irmãs, Jésus pouvait guérir les malades. Jesus poderia curar os Jésus doentes. pouvait guérir le Jesus sida. poderia curar a Jésus pouvait sida. guérir le cancer. Jesus pode curar o Jésus pouvait câncer. guérir la tuberculose. Pode curar a Mais tuberculose. la plus grande Mas miracle o maior que milagre Jésus peut faire, Deus alguma vez fez c'est de é de voir fazer. un É de homme fazer um ou une homem, uma femme mulher qui était que era pécheur. pecador. Jésus le E Jesus transforme. lhe transforma. C'est ça la plus grande miracle. Esse é que é o maior milagre. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Regardez, Observa. légion. Aquele legião. Cet homme-là, légion. Aquele legião aí. Azalaki na ba démon. Aquele manião que tinha lá Na demônio. bilibu mobe. Com maus espíritos. Azalaki na ba démon Ele ebele. tinha legião de Abalaki demônios. kola na ba cimetière. Dormia até no cemitério. Balemanaki na ndaku. Eles tiraram até em casa. Balemanaki na ba ndaku. E cansaram em Akomaki casa. kokanga na ba chaîne. Até ele marcava com corrente. Kati yango. E ele rebentava as Akomaki correntes. kovivre na cimetière. Ele começava a viver lá no cemitério. Un jour, E um dia, Jésus apusani penepena zolekana. ele passava daí. Amoni Jésus. E o homem viu Jesus. Ba démon lokola bayebi bana na nzambe. Demônios como conhecem filhos de Oui, Deus. meu frère. Sim, meus irmãos. Les diables, O diabo, les démons demônios, nous connaissent demônios beaucoup. nos conhecem bem. Ils sont des tomiyebaka Eu te. sei que não nos conhecemos. Mais diable, Mas diabo, n'a pas démon, os demônios, même les magiciens, Mas Mateus mágicos, ils nous connaissent. eles nos Que conhecem. ceux-ci, E estes aqui, ceux-là, esta aí, ce sont des fils de Dieu. são filhos de Deus. Amém. Bamoni Jésus. Eles viram a Jesus. Jésus, fils de Dieu. Viram Jesus, filho de Deus. Les Kamoni n'y en a biso. Mas que caso temos entre Não, não, você isso não é e eu? negociar. O nosso tempo ainda não chegou. Ba démon bandi koloba. Demônios começaram a falar. Alors, E então, Jésus accueilli, Jesus foi a délivré ye. para libertar. A délivré Para mutuana. libertar aquele maníaco. Ba démon basengi. Os demônios pediram. Balobi, Disseram, continue biso na lifelote. não nos manda no inferno. Où est ce jour-là? Vamos ver naquele dia. Je vous ai dit que Eu vos disse bem Jésus n'a pas chassé les que Jesus esprits não expulsou maus espíritos, en les envoyant mandando eles dans les lieux arides. para os lugares secos. Yesu asikala kotinda ba esprit mabe na isobe te. Tu nunca mandou nenhum espírito mau no deserto. Biso pe Nós também tokotinda ka ba esprit mabe não podemos mandar maus tobele na ba espíritos démon
na deserto. Para ir no deserto. Demônio vai na deserto. Demônio sair no deserto. Aqui cotambula. Ele vai Aquele vaguear, garafão. vai procurar A reforço. consonga zizu. Ele vai voltar de novo. Mais faut pas que de kuna. Mas devem ir lá. Aquele na linha de prisão. Ir lá no lugar de prisão. Disiga la bango de kuna. No lugar dele. Na abîme. Lá no Fazer a abismo. condenação. Esperando a condenação. Vai sangue na Jesus. Pediram a Jesus. Totinho da pessoa ali Que feloteio. os mande no inferno. Basaki na poça. E eles queriam Vai continuar com a missão da banco. que continuassem a fazer as suas obras. Parce que démon, Porque o demônio, il est offensif. ele é inofensivo. Inoffensif. Ele é inofensivo. Démon, O demônio, azar. ele é Na moitié pour attaquer. inofensivo, não tem como Só atacar. que a continuer a mututer. Não entrar no Só que a homem, continuer a nem niamater. sequer no animal. Azar na Ele macacité. não tem força. O diable. Para que o O diabo, démon. para que o demônio Azar na macacité. seja ofensivo, Il faut contra na nzoto. deve entrar no Il corpo, faut contra na moto. deve entrar no Il faut homem, contra na niama. deve entrar no Pour animal, continuer a para travailler. continuar a trabalhar. Ndenge pega nzambe. Assim também com Deus. Nzambe. Deus, Posala. para trabalhar, Aza na posa na yo. Ele precisa Aza de na você, posa na ngai. precisa de mim. Aza na posa na biso. precisa de nós. Biso même toni ngo pese de place. Nós é que não queremos lhe dar lugar, Mais mas nzamba za na nguya. Deus tem poder Ko bato mokili. para que os Bamona mundanos nguya ya nzambe. possam ver o poder de Ezo Deus. senga É nde. preciso Biso to fomola que mitema. nós abramos o coração É para Nzambe. Ele, para que Deus Asala kati na biso. possa agir dentro de nós. Parce que le Saint-Esprit, Porque o Espírito Santo, c'est une o puissance. Espírito Santo é um poder. Ça travaille E aquilo trabalha, dans l'homme. trabalha no homem. Les démons aussi Demônios também travaillent dans des hommes trabalham nos et homens même dans les animaux. e até nos animais. Le Saint-Esprit a salagara muito. Mas o Espírito Santo utiliza apenas os homens. Jésus alobi. Jesus disse, Bademo basengi. demônios pediram, Sinda biso tokotazala bamangulu. nos manda até entrar nos porcos. Yesu abengani bango. Jesus les expulsou, Bademo bakoti na os mangulu. demônios entraram nos porcos. Bangulu bakimi mbangu. Porcos fugiram, Tina mai. até que se precipitaram na água. Base noyé. E eles aí afogaram-se. Cet homme-là, Aquele homem, bazaki moto mabe, aquele que era um maníaco, akomi calme. ele ficou calmo. Il dépend de Jésus. Ele ficou aí calmo, perto de Jesus. Disons dans Luc chapitre 8, Lucas capítulo 8. verset 26 à 39. Lucas 8, 26 a 39. Luc chapitre 8, Lucas capítulo 8, toma na verset 26. vamos começar no versículo 26. Eu que está na 39. Descer até 39. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui était vis-à-vis de la Galilée. Então, rumaram para a terra dos Gerasenos, fronteira da Galileia. Lorsque Jésus fit descendre à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure, non dans une maison, mais dans le sépulcre. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro homem possesso de demônios, que havia muito e não se vestia, nem habitava em casa alguma, mas vivia em cemitérios. 28. 28. Et ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Oh. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Badem bazo mali já tourmenté Os bamuti. demônios estão a dizer que Jesus é que está 29. atormentar. Car Jésus commandait à l'esprit impie de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans le désert. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse ao homem, pois muitas vezes se apoderava dele. E embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era arrastado pelo demônio para o deserto. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui.
Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. alobi kombo na eza légion Disseram que seu nome era Legião, po ete bazalaki ebele porque eram muitos. lelo oyo bato ya catholique Hoje os católicos bakopie légion de marie copiaram a Legião de o Maria. légion de marie légion de marie Ou Legião de Maria. bayebi te ke Eles não sabem légion kombo ya que légion o nome de Legião eutaki na demone surgiu a partir na mutu azalaki na baesprit mabe desse homem que tinha maus o espíritos. baesprit be bademo bazalaki ebele kasi na ye Eram muitos demônios dentro dele. bango lelo ekomi légion de marie légion de Preto hoje marie tornou-se o nome Legião de Maria. 31 31. il priait instamment à Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux et qui pesait. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux et il leur permit. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos e Jesus o permitiu. Pour gagner le temps, Paragraphe 34. 34. Ceux qui le faisaient paître voyaient que ce qui s'était arrivé s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Os porqueiros, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram anunciados na cidade e pelos campos. 33 pour comprendre. 33 para entender. Les démons sortirent de cet homme, entraient dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans les lacs et se noya. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se abaixo para dentro do lago e afogou-se. 35. 35. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus et ils y trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Então, saiu o povo para ver o que havia acontecido e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido e num perfeito sentido, assentado aos pés de Jesus e ficaram dominados de terror. Vous voyez, batu bakamwe. As pessoas admiraram. Bakuta mutuango. Encontraram tal homem, Oh, a commune calme. ele está calmo, Alati na ye. ele está vestido Mais na bon sens. e com bom sentido. A commune bien. Ele já está bem. Pourquoi? Por quê? Parce que Jésus a délivré qui est. Jesus havia lhe libertado. Vous voyez mes frères. Tá bem, meus irmãos? Mais bandawana. E a partir daí, A banda escola na cimetière te. não dormia mais no cemitério. A bongaki na ye. A zoni Já na ficava sens bem, na malam. voltou no seu sentido normal. Alati. Ele vestiu-se. Yango tolobaki É ete. que nós Soki dissemos, nzamba koti na moto. se Deus entrar num homem, Nzamba délivre se mutu. Deus libertar alguém, Saint esprit akoti na o moto. santo quando entra em alguém, Akoti na mobile pe na quando mwasi. entra num homem ou numa mulher, Moto wana changeaka. aquele homem muda. Frère. Irmãos, Même bamiwila wana. mesmo até aquelas mumuilas, Moto yo tomonaka bazotika mabele libanda. vemos que deixam os seus seios fora, Bazotambola ndenge wana. que andam mesmo assim. Lelo soki bazwi Saint esprit. Depois de receber o Espírito Santo, Moto moko tawebisa bango ke balata. ninguém vai falar que devem vestir roupa. Saint esprit kati na O bango. Espírito Santo dentro Nzambe dela, wana kati na bango. Deus dentro dela, Akotalisa bango ke que vai lhes mostrar kozala bolumu eza mabe. que ficar não é mal, Kotambola bongo eza mabe. andar assim é mal. Frère, Irmão, le Saint o esprit, Espírito Santo c'est l'esprit de la vérité. é o Espírito da Et la verdade. Bible dit, E a Bíblia diz, il nous conduit ele nos dans toute la conduz em vérité. toda a verdade. Si le Se Saint-Esprit o Espírito Santo, habite dans un frère, ele habita il num irmão, habite dans une ou femme, habita numa mulher, frère, irmão, makamususu, outras coisas makote yango te, vão ser mais para makamususu, pregar outras coisas, makotinda yango não te. será mais para te Yo matar. moko, Você próprio, conscience na tua yo, consciência ekosalisa vai oke, te mostrar, non, soki nasali boye, se eu fizer isso, eza mabe. é mal. Soki nasali Se eu boye, fizer aquilo, nzambe akosepela. Deus não vai Soki nakei boye, eu ir assim, nzambe akosepela te. Deus não vai se contentar. C'est le Saint-Esprit. É o Espírito Santo. C'est pourquoi, É por isso, mes frères et sœurs, meus irmãos e irmãs,
Il nous faut la délivrance. É preciso a libertação. Acceptons la parole de Dieu. Aceitemos a palavra de Croyons la parole Creiamos de na tout nos palavra, cœurs. de todo o nosso coração. C'est cette parole Se esta palavra qui a la puissance que tem o de poder nous de transformer. nos transformar, La parole de Dieu, a palavra que de nous Deus, écoutons, a palavra que nós non, ouvimos, tout de suite, c'est Jésus-là não é outra coisa, é Jesus qui a transformé que transformou les gens, aquele qui legião, a que délivré libertou les gens dans cet état-là, as pessoas naquele qui a tempo, délivré les gens, que libertou legião, qui a délivré Magdala. que libertou a Madalena. C'est lui, Jésus. Ele, Jesus, Aujourd'hui, hoje, il est le même. e é o mesmo, Hier, ontem, aujourd'hui, éternellement. hoje e eternamente. Il a Ele tem la puissance Ele tem o poder transformatrice de transformar, de nous transformer. de nos transformar. C'est cette parole que nous écoutons Esta palavra que nós qui ouvimos, a le pouvoir de nous que transformer. tem o poder de nos transformar. C'est pourquoi Por isso, il faut qu'on dise Magali Bananzam. é preciso aceitar a palavra de Deus. Si vous refusez la Se parole, você recusa a cela palavra, veut dire aquilo significa vous refusez Jésus. que você recusa Jesus. Si vous acceptez la Se parole, você aceita a vous palavra, acceptez Jésus. você aceita Jesus. C'est cette parole Esta palavra qui nous que transforme. nos transforma. Et la E a transformation, transformação ce n'est pas une autre não chose. é uma outra coisa. Croyez seulement, É crer apenas, c'est Dieu qui le fera. Deus é quem vai o fazer. Lorsque nous obéissons, Quando nós obedecemos, nous croyons, nós cremos nous verrons le changement. e veremos a mudança. Comment? Como? Toi et moi, Você e eu, tu es habité. nós não sabemos. Pour expliquer mon Dieu. Até não tem como Essa nem quero explicar. explicar. Não tem como explicar. Ndi makaka. Creia apenas. Nzambe yemoko. Deus ele mesmo. Yemoko mutaebi. Ele é quem sabe Ndenge ya ko transformer. como é que vai te transformar. Ko tuna ngate. Você até não vem me perguntar, Isso é quando me tuna question. como alguém que pergunta algo. Mais comment se fait-il que Mas como pode acontecer que, ngombe ya muindu, que um porco, ngombe ya que muindu uma vaca preta, azolia makasa ya ver, possa comer uma erva verde? ngombe za muindu Uma vaca que é azolia preta, matiti ya ver, não sabe comer uma erva verde. azolia makasa ya ver, Não sabe comer erva verde, mais mas tango akopesa miliki, quando dar o leite, tango komelisa mwana, quando tango amamentar, kopesa miliki, quando dar o leite, ezobima pembe. aquilo sai branco. Mais ye mutalie makasa Mas ver. ele que comeu folha Comment verde. ngombe azobimisa miliki ya pembe? Como é que a vaca dá Abisa mabele ya pembe. leite branco? Ce n'est pas toi et moi. Não é você e Il y a eu. toute l'explication là. De perguntar esse tipo de C'est explicação. Dieu É Deus. qui l'a É fait. Deus que o C'est fez. lui qui transforme Ele é quem cela. transforma aquilo. C'est comme les mamans, É como as mães. nos sœurs. As nossas irmãs, Ils mangent les pondous, elas comem quizaca, ils mangent les rames, elas comem rama, alliés, bien, verdura, ela come verduras, alliés, ela come mares. feijão. Mais, Mas, tant azomelisa mwana, quando ela amamenta a criança, mwana azolia à travers yayi. a criança come ou então alimenta-se através dela. Mwana aza no bébé. Ela ainda é bebê. Nano alie fufute, Ainda não come nano le biloko frutos, te. nem sequer uma comida sólida. Azomela mabele ya mama. Mas se amamenta através Mwana da mãe. azolia à travers ya mama. E aí o filho se alimenta através da mãe. Mama alie pondu, A mãe comeu quizaca. mwana pe ameli O mabele. filho também que está Ali amamentando. pondu através da Também mama. comeu quizaca através da mãe. Otunanga comment? Vais me perguntar como? Alie pondu neini. Como é que comeu quizaca? Alie pondu. É para comer o quizaca. Mwana ameli mabele. Ela amamentou-se. Alie pondu te boy. Não comeu quizaca. Mameli mabele. Ela amamentou-se. Mais tango mwana kosuba, Mas quando o filho defecar, azosala salité ya vert. está defecar fezes verde. Comment expliquer? E como Mais explicar isso? amelaki mabele. Mas amamentou-se da mãe. Mais akesala salité ya vert. Mas foi aí defecar uma fezes verde. C'est Dieu. É Deus. C'est pourquoi la foi, É por isso a fé expliquera ngote batuna ngote. não tem como Croyez explicar. seulement. Creia somente. Croyons c'est la promesse Queremos também na promessa que nous attendons de l'enlèvement. que nós esperamos do rapto. Comment ça va se E faire? como é que isso vai acontecer? Bato bakotuna ndenge nde kosalamela. Como é que isso vai acontecer? nayebi te, Eu não sei. nazala ndenge te koexplike yango. Até não sei como explicar. Mais Mas biso tozondima kaka nós ke cremos apenas akoya kozwa biso que ele virá nos parce que apesi buscar. biso promesse. Que ele nos deu a promessa. Jean 14:3. João 14:3. Il est allé nous préparer une place. Foi nos preparar um lugar. Il reviendra nous Ele prendre. voltará nos buscar. ndenge nini tokokendela Como nós iremos? tokoexplike te. Não sabemos como Ye explicar. moto ayebi. Ele é quem sabe. Ye moto ayebi ndenge nini kosalamela. Ele é quem sabe como vai acontecer. biso tozondima kaka Nós cremos apenas. mokolo wana Naquele dia, ntango ekosalama quando acontecer, ye moto akoyeba ele é quem vai ndenge saber nini kosalamela. como é que vai acontecer. Amém. Croyons seulement. Queremos apenas Notre Seigneur o nosso Senhor
a la puissance de transformatrice. tem o poder de transformar. C'est pourquoi persévérons, mes frères et sœurs. Por isso, perseveremos, meus irmãos. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos meus. Nous sommes à la fin du temps. Nós estamos no fim do tempo. Matthieu 24, 14. Mateus 24:14. Aujourd'hui Hoje est accompli se cumpriu. sous nos yeux. Aos nossos La olhos. Bible A dit, Bíblia diz, cette bonne nouvelle esta boa du nova do royaume reino sera prêchée será pregada partout dans le monde entier no mundo inteiro pour servir para servir de de témoignage. testemunho. Alors E então viendra la fin. virá o fim. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Le message A mensagem, du salut a mensagem da salvação a atteint atingiu presque quase, le monde entier, quase o mundo inteiro, jusqu'aux extrémités de la terre. até aos confins da terra. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos. Et la Bible dit, E a Bíblia diz, notre salut a nossa salvação est plus proche. está muito mais próximo. Cette écriture, Essa escritura, je crois le président de qui l'avait aussi lu, acho também que o presidente do culto leu. dans Romains chapitre 13, Em Romanos capítulo 13, verset 11 Romanos 13, versículo 11 jusqu'à 14. até 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller, en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós queremos a princípio. C'est vrai. É verdade. Exactement, ekolamuka na pongi. É o tempo de se despertar do sono. Parce que Porque lobi kona biso a nossa salvação est comme pene está muito perto par em rapport relação ya tamu tondimaki. quando nós queremos. Bisika touti. De onde nós saímos Eza musika. é longe. Bisika tookende. Para onde vamos Eza pene déjà. está já perto. Mais Mas comment bato bazali kolemba? como é que as pessoas estão a se enfraquecer? Bato bazali kolemba. As pessoas estão a se cansar. Tokomi pene a promesse. Estamos perto da Bato promessa. balembi. As pessoas se cansaram. C'est comme É Israël. como Bauti Israel. musika. Vieram longe. Bakomi E presque. estavam já perto. Pene. Perto. Po bakota na mboka nelaka. Entrar na terra prometida. Presque à la frontière. Quase já na C'est fronteira. là-bas, Et là. à Kades Barnea, Cades Barnea. presque à la frontière, Quase na du fronteira. pays promis, Na terra près prometida. pour Bakota, Quase já para entrar. ne bisika wana basila kolembela, É lá onde eles se ne enfraqueceram. bisika wana mingi bakufaki, É lá onde muitos ne bisika wana morreram. mingi É batikalaki, lá onde muitos ficaram. mboka nelaki komaki déjà A perepene, terra já estava muito perto. mboka ya promesse ezalaki A déjà terra da perepene, promessa já estava muito perto. presque à la frontière, Quase já na fronteira. Kades Barnea, Cades Barnea. c'est le lieu de O jugement, lugar do julgamento. c'était déjà Já pene, estava perto pour Bakota, para entrarem. mais balembi. Mas eles se cansaram. Pourquoi? Por quê? Parce que babangaki, Porque eles temeram. ils ont douté de la promesse. Eles duvidaram da promessa. Bazalaki na kobanga, E eles tinham medo. babangaki baelombe, Temeram aquele gigante. baingambe, Aquele gigante. bato milai, Aquele gigante. bato minene baza kuna, Qual é o peuple mistério? tokuti kuna, Até povo encontramos baza aí. peuple É moko, um povo. vraiment É um povo. milai, Eles são mesmo baza gigantes. makasi, Eles são fortes. malgré Apesar ils avaient l'évidence, que eles tinham a evidência. bazalaki déjà l'évidence ya pays, Já tinham a evidência do país. les 10 espions, Os 10 espiões, bazalaki l'évidence déjà, eles tinham já. bazwaki déjà bambuma ya mboka, Eles já pegaram a bayaki na ngoye kolakisa, trouxeram para mostrar. balobi ke, Disseram mesmo. vraiment, Na verdade, touti kuna, Sempre eza lá. mboka penza ezali kokulela lele é miel. lá onde mana leite e mel. Mais seulement Mas apenas tokoka te kokota kuna. não vamos conseguir Po bato entrar. kuti kuna. Os homens que encontramos lá, Baza bato eles milai. são gigantes. Baza bato Eles makasi. são fortes. Tokoka Não te. vamos conseguir. Frère, Irmãos, parmi les 12 espions, entre aqueles 12 espiões, 10 10 deles a décourager le peuple. desencorajaram o povo. 2 seulement. 2 apenas. Josué na Caleb. Josué e Caleb Baza yi kuma vrai croyant. eram verdadeiros crentes. Baza kotalela. Eles olhavam, Ba circonstance ya vite. não olhavam nas circunstâncias Mais da baza vida, kotalela. mas eles olhavam, Moto yo nzambo ya pesi ki bango promesse. olhavam naquele, ao Ba yeba Deus, ki eles ke. sabiam Nzambo apesi bango promesse. Deus que lhes deu a promessa. Aza nzambe na nguya. Aleki bato wana na makasi. Aleki bavili wana na makasi. Aza capable ya kokotisa bango Eles fazer entrar na ville. naquela cidade, Mais le reste, mas o resto balembisaki peuple. desencorajaram o povo. Décourager peuple. Desencorajaram o povo. Et presque toute E l'assemblée quase toda a assembleia
Ils ont poussé des cris. começaram a gritar, Abandikolela. começaram a resmungar, Abandikolela. começaram a resmungar. Bona nini tolomaki na Por que Egypte? saímos do Egito Toya kokufela sikoyo awa. para vir morrer agora aqui? Bazoto ya biso kobungela awa Nós ekufela. vamos se perder aqui. Abandikolela. Começaram a chorar Bakomaki na posa bazongo na bano Egypte. e queriam voltar no Egito. Et Josué na Caleb Mas Josué e Caleb, bazalaki ferme. eles ficaram aí firmes. Batelemaki Eles se firmaram. na promesse. Se firmaram na promessa. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos. C'est pourquoi, Seigneur, É por isso. Seigneur, alobi na biso, Só que o Senhor nos disse, l'Écriture ezebisa biso, a Escritura nos diz, biso mpe nós também, makambo wana elekelaki bango. aquilo que aconteceu neles, Eza exemple mpo na biso. aquilo nos serve como testemunho. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos. Nzambe apesi biso promesse, Deus nos deu a promessa aza fidèle, e Ele é fiel. ye moto akokokisa yango. Ele é quem vai cumprir. Ye moto akokokisa makambo alobaki. Ele é quem cumpriu o que Ele disse. Et la Bible dit, E a Bíblia diz, ayant de ces e promesses, tendo dessas promessas, comme como nous avons de telles promesses, temos as tais la promessas, Bible dit, a Bíblia diz, purifions-nous, purifiquemo-nos, purifions-nous purifiquemo-nos de toutes les souilles, de toda a sujeira, de la chair da carne et de l'esprit. e do Espírito. Comme tu as une promesse, Como temos promessas nous allons causer là, e nós esperamos. 2 Corinthiens 7, 2 de Coríntios 7, Bible lobby, a Bíblia diz doit se purifier. que devemos nos purificar. Et il y a donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souilles, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Lokola tozana ba promesse kitoko. Como temos tais promessas maravilhosas, Ezosenga na biso bandeko. preciso a nós, irmãos, To se purifier possamos nos purificar na mbindo nyonso de toda a imundícia ya nzoto da carne na ya molimo. e do espírito. Il faut tokima yango. Temos que Il fugir, faut topetolama. temos que ser Parce que purificados, son la promesse tozozela. porque temos promessas à espera. Frère, Irmãos, c'est pourquoi é por isso yango toyaka wana que ndako nós viemos na aqui Nzambe. na casa de Tozoka Deus, l'église. viemos na igreja. Ça, Aqui c'est comme la salle de bain. é como a sala de Nous banho. venons ici Nós viemos aqui pour laver. para nos lavar. Tozoya kosokola Viemos aqui para nos lavar à travers de l'eau de la parole. através da água da palavra. Nzambe azosokola biso E Deus nos à lava travers ya mai através da ya água, liloba. a água da Liloba na palavra. Nzambe. A palavra de Yango Deus azosukola biso. que nos lava. Oto se purifier. Possamos nos Na purificar mbindo de nyonso toda impureza, ya nzoto, tanto da carne, kindumba, prostituição, koyiba, roubos, kofinga, ofensas, zuwa, ciúmes, makambo nyonso wana todas essas coisas, Biblia alengi a Bíblia to se quer que purifier. possamos nos C'est pourquoi purificar. ma parole, Por isso que a quand palavra ezobima, quando sai, ezoko purifier biso. ela está nos purificar. Si vous le Se croyez, você a crer, ça fait du bien dans ta vie. aquilo faz bem pela tua vida. Devons nous purifier E temos que nos purificar toutes les souilles de toda a sujeira, de la chair. da carne, Nzoto na biso, o nosso corpo, na esprit, com o nosso espírito, pepetolama. devem ser purificados. Nzoto eza nini? O que é o corpo? Ntango ozosala ekobo, Quando você faz adultério, osala yango na nzoto. estás a fazer no corpo. Osalaki ndumba, Quando está a se osala yango na prostituir, nzoto. você faz no corpo. Ozoyiba, Quando você rouba, eza maboko na moto oyiba. é as mãos que estão a Tá na roubar. nzoto. É no corpo. Ntango ozofinga, Quando estás a ofender, eza nzoto na moto ofinga. é o corpo que está a ofender. Nzoto na biso, O nosso corpo il faut petolama. deve ser purificado. Suyi nyonso ya nzoto A elongwa. sujeira do corpo deve De sair. la chair E a et carne, de l'esprit. como também do espírito. Eza na bademo mosusu, Tem outros demônios na nzoto oza purifier, no corpo é mais purificado. osenga esprit. Mas é preciso que o Ezala espírito purifier. seja purificado. Ozomona Estás a frère, ver, irmão? sœur, Estás a ver, irmã? asalaka so ekobo te, Não faz mais ayibaka nada, te. já não rouba. Mais Mas makanisi na os ye pensamentos dele Beba. estão estragados. aza Ele awa, está aqui, azali awa, ele está aqui, mais azofinga na ye. mas ele está ofendendo. Azali awa, Ele está azokanisa aqui, nde makanisi mas mabe. está a pensar maus pensamentos. Oh, c'est pour cela, É por isso Dieu veut que Deus quer que nous puissions être purifiés sejamos purificados, du corps tanto no et corpo de la chair. como no espírito. Oui, mes frères, Sim, meus irmãos. c'est pourquoi a Bible alobi, Isso que a Bíblia diz, que se purifier. que devemos nos purificar. Nzoto na biso mobimba, Todo o nosso corpo, c'est na molimo. até o espírito, Tous les souilles. toda a sujeira. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Ilulela, Cobiças, iloko nyonso wana, todas essas coisas, oyo botalaka, aqueles que vocês veem na ba-télévision, aí nas televisões, na ba-telefone, nos telefones, iloko ya salite wana, das coisas impuras, basi ya bolumbu, mulheres nuas,
Bazo filme pornographique. filmes pornográficos, Yoka bo sotonyo swana. todas essas coisas Bazo impuras, suye esprit na yo. está a sujar o teu espírito. Bazo baby sanzo mulimo na yo. E estás a arruinar o teu espírito. Tu n'as pas. Você não tem Bazo sous na atmosphère spirituelle não tem te. mais atmosfera espiritual. Tant ya ko prier zate. Você não tem mais Tá, tempo de vou meditar, orar. Zate. Não tens tempo de meditar. Passer toute la nuit Passa toda a noite pour regarder para olhar au téléphone, através do teu de telefone, se suivre là. de se sujar Tu aí. n'as pas même le temps de prier. Até não tens tempo de Tu n'as pas orar. même le temps de Não méditer. tens tempo de meditar. C'est pour cela É por isso que vous êtes que devenus se tornaram lourds. pesados, Vous êtes devenus se formalistes. tornaram formalistas, Vous êtes devenus. se tornaram. Au combien là? Você chega Moto aqui, exaté. não tens até nenhum fogo, Moto monimo exaté. nenhum fogo do espírito. Église pesante. Igreja toda pesada, Dans kilo. estão todos pesados. Viwana masuma Aquela vida de kamana. pecado, aquelas coisas Et c'est lié au más, poids. aquele que te coloca pesado. Tu n'as pas l'atmosphère Você spirituelle. não tem atmosfera espiritual. Tu la nuit. Toda noite Tu l'as passé. você passou À tous ces suivre a là. se sujar aí. C'est pourquoi la Bible dit, Por isso a Bíblia diz nous devons nous purifier. que temos que nos purificar. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos. Afin que le Seigneur, Para que o Senhor, quand il viendra, quando Ele vier, à Koutabiso, que possa nos encontrar irréprochable, irrepreensíveis. ni tache. Nenhuma mancha. C'est ce que Dieu veut. É isso que Deus quer. Dans 2 Pierre, Em 2 de Pedro, chapitre 3, em 2 de Pedro, capítulo 3, place kaka écriture ya base na biso totanga ki. a nossa escritura de base onde nós lemos, 2 Pierre 3, 2 de Pedro, capítulo na 3, verset 14 de Bible alobi. versículo 14, a Bíblia diz: C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Oui, Sim, Bible alobi, a Bíblia diz, kozelaka, esperando makambo oyo. Esperando estas coisas, Bandeko na ngai, meus irmãos, Bible osenga na a biso, Bíblia nos pede tokutama, que possamos ser achados. nzambe aza na posa, Deus quer ntango akoya, que quando Ele vier, akuta biso, que nos encontre zala ni tache, sem nenhuma mancha, sans tache, sem nenhuma mancha, irrépréhensible, irrepreensíveis et dans la paix. e em paz. Dans la paix. E em paz. Yo la paix. Nós queremos a paz. Dans l'église. Queremos a paz na igreja. La paix A paz dans nos maisons. nas nossas casas. Soyez en paix. Então fiquem em paz. La Bible A dit, Bíblia diz, recherchez la paix procurai a paz et la sanctification. e a santificação. Recherchez la paix avec tous Procurai a paz com todos et la sanctification, e a santificação. sans laquelle Porque sem a qual personne ne verra le Seigneur. ninguém verá o Senhor. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Sans la paix, Sem a paz sans la sanctification, e a santificação, personne ne verra le Seigneur. ninguém verá o Senhor. Notre Seigneur veut, O nosso Senhor quer akuta biso zala ni tache ser achado sem nenhuma mancha et irrépréhensible. e irrepreensíveis. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos. Malgré tout ça, batu. Apesar que somos humanos, Mais, mas malamu pe, mais vale também, batu peta mususu, às vezes as pessoas também bazoluka, que estão a procurar mabe moko bana yo, uma maldade em ti, bamona ngo pete. também que não encontram essa maldade, Exacte, mas não é mabe, porque a maldade visiblement, Visiblement, chaque mais jour facile, yo kaka, chaque jour yo kaka, Somente chaque você. jour bamona kaka mabe, chaque jour kaka yo zobe sabe. sempre você. Non, ça la pe makasi. Também faça pelo menos esforço. Faites aussi l'effort. Também faça esforço. Pas que tout le temps, Como é que todo tempo, chaque fois, cada vez, yo kaka, só mesmo você yo kaka balobela kaka yo, que fale kaka apenas balobela de kaka. ti, Non, fale mon sempre de frère. ti. Non, mon frère. Não, meu irmão. Non, ma sœur. Não, minha irmã. Luka pe, Procura também, baluka likambo pe, procurem algo em ti, bamona ngo pete. mas que não encontrem. Tout ça l'effort, ou non? Façamos esse esforço. C'est ce que la Bible dit. É isso que a Bíblia diz. Nzambe aza na posa, E Deus quer akuta biso, que nos encontre tozala ni tache, sem nenhuma mancha ni rien de semblable. e nem nada semelhante. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Cette parole Esta palavra que Dieu que parle ici, fala aqui c'est pour les croyants. é para os crentes. Il dit cela pour les croyants. Ele diz para os crentes. La Bible dit, A Bíblia diz, Nzambe azumela te, Deus não tarda, mais mas aza Ele é. kozela, Ele está aza esperando, na patience. ele tem paciência. La Bible dit, A Bíblia diz, il use de patience ele tem a paciência envers vous. para convosco.
Pas même aux croyants, nem et até, pas même aux incroyants, nem sequer aos descrentes, pas même à ceux du dehors. nem sequer naqueles de fora. Mais cette parole Mas esta palavra adressée é aux dirigida croyants, aos crentes. oui, Sim. c'est ce que la Bible dit. O que a Bíblia diz, Dans le verset 9, no verso 9. le Seigneur ne tarde O pas Senhor não dans tarda l'accomplissement de la promesse, para cumprir a promessa, comme quelques-uns le croient. como os outros julgam, Mais il use la patience mas ele é longânimo envers vous. para convosco, Ne voulons pas qu'aucun périsse, não querendo que ninguém mais pereça, voilà que tous mas que todos arrivent à la repentance. cheguem ao arrependimento. Nous avons besoin de ça, Deus quer comme la repentance. que cheguemos ao arrependimento. Ça, c'est la vérité. É a verdade. C'est ce que Dieu veut. É isso que Deus quer. Éloignez-vous. Afastai-vos, Séparez-vous, la Bible dit. separai-vos, a Bíblia diz, Séparez-vous separai-vos de tout ce qui n'est pas la parole. de tudo que não é a palavra. La Bible A dit, Bíblia diz, il n'y a pas d'accord não há nenhuma relação entre la lumière et les ténèbres. entre a luz e as trevas. La Bible nous A exige Bíblia nos exige de nous séparer. de nos separar. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, Em 1 de Coríntios capítulo non, 2, 2 Corinthiens chapitre 6, 2 de Coríntios capítulo 6, la Bible exige a Bíblia exige la séparation. a separação. Verset 14. 2 de Coríntios 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Não vos coloqueis em jugo desigual com os descrentes, porque que relação pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que relação há da luz com as trevas? Bible obi, A Bíblia diz, bomi chatena mukumba ya bato baza batabapaya. não se coloquem no jugo com os descrentes, Les très étrangers sont des infidèles. os estrangeiros, os infiéis, Parce qu'il n'y a pas de commun porque não há nenhuma comunhão entre la lumière et les ténèbres. entre a luz e as trevas. Boyoka ezalaka te Não há nenhuma relação na pole entre a luz na molili. e as trevas. Mon frère, Meu ma irmão, sœur, minha irmã, relation nino ozala ngona bapaïen. que relação você tem com os pagãos? Toujours bami na yo bapaïen. Sempre os teus amigos que são os Tes amis ce pagãos. sont des païens. Teus amigos são os Tes pagãos. amis ce sont des païens. Teus amigos são os pagãos. Qu'est-ce que tu fais avec elles? O que é que você faz com eles? Nini osalaka na bango? O que é que você faz com elas? Balandaka oyo pete na parole. Também não que seguem na Même pas bango palavra. pe na église bayaka Também te. leva na igreja, não querem vir na igreja. Mais relation na ezali. Mas essa relação afinal Boyokani wana na bango ezali. que comunhão vocês têm Biblia afinal? lobi, A Bíblia diz, boyokani ezalaka te. não há nenhuma Na relação, mokristo, entendimento entre um na cristão mopagano. e um descrente. Soko moni frère, Se você ver um irmão, Isso. uma irmã, aza pembene pene está mopagano, muito perto de um pagão, objectif na o ye. objetivo dele Il faut ezala kaka deve ser apenas ya koramener pécheur wana levar aquele pecador aya na parole. para vir a palavra. Soki Se te não for isso, yo na ye se você e ele boza na banzela moko, têm o mesmo oza caminho, suspect, você é suspeito, obombamaka nde. você que é fingido. Oui mes frères et Sim, sœurs, meus irmãos. parce que boyokani ezalaka te Porque não é uma relação na molili que é entre as trevas na lumière. e a luz. Toza moi, Estamos a ser de E a dia. lumière. Tem a luz. il n'y a pas de ténèbres. Não há trevas. Ezalaka te Não existe mbala moko no mesmo lumière tempo ter luz na moi. e também E na trevas. molili. E também trevas. Ezalaka. Não existe. Ntango buke koya, Quando vira a quand il noite, fait 19h, quando tocar 19 horas, moi ekei, aí o sol vai pôr-se molili ekoti. e entre as trevas. Ntango tongo ekotana, E quando amanhecer, lumière ye, aí o sol molili nasce ekei. e as trevas voltam de novo. C'est ce que nous devons être. É isso que nós Nous devemos sommes ser. les enfants de la lumière. Nós somos filhos da luz. Séparons-nous. Então separemos-nos. 15. 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Que comunhão há entre Cristo e o maligno? E que comunhão há do crente com o incrédulo? Verset 17. Verso 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impie et je vous accueillerai. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada impuro e eu vos receberei. Oui, Sim, bobi makati na bango. saiam do meio deles, Bokabwana, separai-vos, ndenge nzamba lobi. como Deus disse. Ce n'est pas moi qui le dis, Não é o Senhor que c'est le diz, Seigneur qui le dit. mas é o Senhor que diz. Séparez-vous d'eux. Separai-vos deles Oui, mes Sim. frères. Ne touchez pas même ce qui est impie. e não toquei em coisa impura. Kosimba biloko ya minote. Não toca nada imundo. Tika biloko ya bapayen na bapayen. Deixa a coisa dos pagãos aos pagãos. Mon frère, ma sœur. Meu irmão, minha irmã, Biloko wana nzamba azopekisa. aquelas coisas que Deus proíbe, Kosimba ngo suti. também não vai tocar mais.
Laissez ces choses-là Deixa essas coisas chez les païens. para os Ce pagãos. sont des choses du monde. São coisas do mundo. N'imitez pas le monde. Não imita o mundo. Laissez les mèches, Deixa os les postiços, maquillages. aquelas maquilhagens. Ce sont des choses des païens. São coisas para os Ce n'est pas pour pagãos. nous. Não é para nós. Ces choses-là, Essas coisas aí, elles sont dans l'itombani. afinal, tem que C'est pour ganhar. les pagans. É para os pagãos. C'est l'apparence. É apenas aparência. L'appareil É apenas extérieur. aparência exterior. La Bible dit, A Bíblia diz, você satisfaire. diz que não se Vou satisfaz, satisfaire não satisfazem nous autres. o vosso corpo. Você precisa nous autres. Não satisfazem este corpo. Mais todos os soins Mas tomamos em conta de amolimo. do espírito. N'ayez pas soin de ce corps. Não toma conta deste corpo. Para obter que você chocolate. Não disseram que você não pode se Socola. cuidar. Pode banhar. Tia mafuta na yo. Coloca o teu Tia parfum perfume. se usa nango. Perfume se tens, coloca. Mais, Mas tia maquillage te. não coloca Tia maquilhagem. ba meche te. Não coloca postiço. Lelo ba église a message. Os igrejas da mensagem Ba komi ko tia ba meche si lokola ba pentecôtiste. não colocar postiço como pentecostais. Diferença za sute. Não, mas não há uma Na diferença ba série a message. entre as irmãs da Na ba mensagem série a e as pentecôtiste. irmãs Il n'y a plus de pentecostais. différence Não há aujourd'hui. mais diferença hoje. Mon frère, ma sœur, Meu irmão, minha La irmã, Bíblia diz- a Bíblia diz, séparez-vous. separai-vos. Parce que Porque il n'y a pas de commun accord não há nenhuma comunhão entre entre les fidèles os fiéis et e l'infidèle. os infiéis. Laissez ces choses-là. Deixa essas coisas Pour les païens, para os pagãos. ici dans les messages, Aqui na mensagem, il n'y a pas de place aqui na mensagem não há lugar à ces choses du monde. para essas coisas do mundo. Pas de place dans la mondanité. Não há lugar à mundanidade. Parce que la mondanité, Porque a mundanidade, ça éloigne la puissance de Dieu. aquilo afasta o poder de Deus. La mondanité, A mundanidade ça éloigne la présence de Dieu. afasta a Ça presença éloigne de la Deus. puissance de Dieu. Aquilo afasta o poder C'est de Deus. pourquoi- É por isso, Fora, é por isso, libanda libanda, fora. kimokiri. A mundanidade, Bible dit, a Bíblia diz faut toucher sous biloko wanate. não toquem mais nessas coisas. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Séparez-vous d'eux. Separai-vos deles. C'est ce que Dieu veut. É isso que Deus exige. Ce que Dieu veut, O que Deus quer c'est notre sanctification. é a nossa santificação. C'est ce que Dieu veut. É isso que Deus quer. C'est ce que la Bible dit É o que a Bíblia diz dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, na primeira carta de Tessalonicenses 5, verset 23 versículo 23 jusqu'à 24. até 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nzamba lingi, Deus quer. yemo konzam, Ele próprio Deus, nzamba kimia, o Deus de paz, alingi sanctifier biso. Ele quer nos santificar. Omoto na biso nyonso, Todo o nosso ser, corps, corpo, l'âme alma et l'esprit, e espírito, ils allaient conserver que irrépréhensibles seja conservado e irrepreensível lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Et celui qui le fera, E o que vai fazer isso c'est lui-même Dieu. é o próprio Deus. Celui qui vous a appelé Aquele que vos chamou est fidèle é fiel et c'est lui qui le fera. e Ele quem o fará. Ye abenga biso, Ele quem nos chamou, ye mutakosala ngo. também quem vai fazer C'est isso le Seigneur Jésus. é o Senhor Jesus. Nous, Nós, pendant que enquanto nous attendons ce jour-là, esperamos a este dia, efforçons-nous. então esforcemos-nos Montrons la volonté à Dieu. e mostremos a vontade. Sala effort. Faça esforço, L'accès à volonté panzam. mostre a vontade a Deus. Nzamba mona yo, Deus que possa te amona ver, pengai, ver também a mim, que quand même, que pelo menos nazo bunda, vou lutar, nazo sala vou effort, fazer esforço pona longwa na vi wana ya de mabe. sair dessa má Pona longwa na vida, vi ya de mokili. sair da vida do mundo. Nzambe tanga komona, E Deus quando vir, ozobunda, que tá osala effort, faz esforço, bisika ozokoka te, onde você não mais consegue, amoni volonté na yo, mas Ele viu a tua vontade, ye mokonde akoya, Ele próprio virá aye kosunga yo. e Ele virá te ajudar. Parce que ye mutabengaki biso, Porque Ele quem nos chamou, aza e fidèle, Ele é fiel, e ye nde mutakosala ngo. Ele também que vai fazer isso. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Et il ne tardera pas. E Ele não tardará. Il est prêt. Ele está pronto. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Persévérons Perseveremos jusqu'à la fin, até ao fim, afin que para que nous puissions obtenir possamos alcançar la a promesse. promessa. Car la Bible dit, Porque a Bíblia diz: celui qui aquele persévérera que perseverar jusqu'à la fin, até ao fim, c'est celui-là qui sera sauvé. este será salvo.
Pour aujourd'hui, Por hoje, tusukiawa, nós findamos aqui Nzambe apambola bino. e que o Senhor vos abençoe.